Marcos Leonardo no Corinthians, é outra também que estão perguntando desde o começo do programa aqui, viu, Bruno? Então, Marcos Leonardo no Corinthians e Igor Jesus no Flamengo é o que o povo aqui no chat está doido para saber, viu, Bruno? Então, do Marcos Leonardo eu respondo já, porque a minha informação de antes continua sendo válida, até porque me garantem que o Marcos Leonardo não sai nesse mercado, tanto é que ele continua inscrito na Liga Saudita e quem pulou fora foi o Darwin Núñez, que fica somente inscrito nas competições internacionais, tanto é que marcou agora no último fim de semana, ou pelo menos no último jogo, porque jogou uma competição internacional pelo Al Hilal, não pode jogar internamente, então Marcos Leonardo continua inscrito, perde espaço com Benzema, é bem verdade, está insatisfeito? Está insatisfeito porque quer jogar mais e acreditava que poderia ter mais ali carinho por parte da comissão técnica e do clube, mas continua vinculado ao Al Hilal e deixou muito claro para os seus representantes e para o Al Hilal que somente no meio do ano, quando terminar a temporada na Arábia Saudita, ele vai sentar e tentar entender qual é o próximo passo. Então, para já continua no Al Hilal, tem contrato de longa duração, um salário astronômico, quer jogar mais, continua inscrito e fica no Al Hilal pelo menos até o meio do ano, continua como jogador do Al Hilal e aí sim, pós-temporada no futebol saudita, ele senta para avaliar as alternativas. Sobre Igor Jesus, informação de ontem do Mauro César Pereira, eu por enquanto não tenho nenhuma atualização, nenhum avanço, então por enquanto não entro por aí. Claro que assim que eu vi, fiz ali algumas perguntas, mas do meu lado eu não tenho nada. Nem que não, nem que sim, estou aguardando aqui algumas respostas, seguramente amanhã temos, ou durante o dia, temos mais novidades em relação ao Igor Jesus no Flamengo. O que me parece, e aí não é que me parece, continuo com a minha informação, o Flamengo tem um bom dinheiro guardado para contratar um atacante, seja agora ou no meio do ano, mais para o meio do ano, porque, enfim, pós-Copa do Mundo, pós-temporada europeia, quando os clubes se mexem mais e trabalham mais o mercado, entrada e saídas, então o Flamengo tem ali, desde os tempos do Caio Jorge, cerca de 30 milhões de euros para contratar um jogador para o ataque, sombra do Pedro. E esse dinheiro não tem nada a ver com o dinheiro gasto para contratar o Paquetá. Os 42 do Paquetá já eram os 42 do Paquetá, e há 30 muito bem guardado para o Flamengo contratar ou agora ou no meio do ano, mas muito mais possivelmente no meio do ano, que é quando o Flamengo vai entender mais ali o mercado, a dança de cadeiras em relação a atacantes por aí. Era o centro de custo do ataque, então, que era o centro de custo do Caio perfeito. Jorge. Não é isso? Né? Quando você tem muito dinheiro, você divide o centro de custo. Exato, é isso, Diego? Isso mesmo. Não é? Exatamente. Aí tem lá um centro de custo ataque. Então era pro Caio Jorge, não teve o Caio Jorge, de repente pode ser aí para um outro atacante. Se a gente tiver informação, claro, a gente vai atualizando. Bruno, desde o começo do programa, o pessoal está insistindo aqui na história de Igor Jesus no Flamengo. Podemos ir atrás dessa, tá? Não sei se você já tem informação, mas acho que é uma para a gente ir atrás, né? Para hoje mesmo, dentro do espn.com.br, tá, Dieguinho? E também na nossa programação, ou amanhã a gente volta com essa também, mas eu sei que você tem também já a informação da questão, é isso do Gerson com o Flamengo? É você que tem, Diego, é o Bruno? Isso, é uma apuraçãozinha aí que o Gerson está nessa briga com o Flamengo. Qual é a treta? O Flamengo processou o Gerson e a empresa do pai dele, cobrando aí 42 milhões e 700 mil. Esse processo está em sigilo na Justiça do Rio. 42 milhões? Isso, por um contrato antigo aí, quando ele jogava no Flamengo do ano passado, de direitos de imagem. Era um contrato de 40 milhões e o Flamengo guardou isso, depois que ele volta para o Cruzeiro. O Flamengo entra com essa ação contra o Gerson, que está correndo em sigilo, e a novidade agora nesse processo é que o Gerson já foi notificado pela Justiça e vai poder se defender. A gente não sabe ainda qual vai ser a versão do Gerson. É o Gerson que quer pegar 40 milhões do Flamengo? Não, o Flamengo está cobrando do Gerson, é um processo de 42 milhões. Por conta desse contrato de direito de imagem, o Flamengo... Quando o Gerson volta para o Cruzeiro, gera uma insatisfação no Flamengo, porque ele sai para o Zenit, né? E volta. Então, o Flamengo entra com essa ação na Justiça do Rio, em sigilo, contra o Gerson. Agora, o Gerson já sabe da ação, já foi oficialmente notificado e vai se defender nesse processo. A gente vai poder saber mais sobre a versão do Gerson para essa cobrança aí do Flamengo, essa execução aberta pelo Flamengo de 42 milhões. Tá. Não, e o Cauli? Esse anunciado hoje... chegou e vai ter que jogar no final de semana, vai ter que estar à disposição no final de semana. São Paulo precisa de jogadores, precisa de elenco. Esse aí é bom. Esse aí é bom. Não sei se será que ele já vai começar, porque não, começar se o Lucas estiver bem... Começar não. Se o Lucas estiver... Vai ficar no banco. Sim. Pode ser aproveitado porque, contra o Red Bull. cara, hoje o goleiro.
Goleiro está muito bem, Rafael. Não, A hoje o dupla São de Paulo tem um zaga, time titular. Muito bem. Marcos Antônio e Danielzinho. Bobadilha também é titular. Bobadilha. O Lucas é titular. Lucas. Luciano e Caleri. Luciano e Caleri. É isso aí. Pô, mas olha que legal. Lucas Ramon do lado direito, o Enzo do lado e esquerdo. foi legal Fez gol, Lucas porque Ramon, né? e foi Bem. legal porque o Bobadilha Olha o machucou. Cauli, ó. O Bobadilha machucou e entrou o Pablo Maia e entrou bem. Entrou bem. E isso é legal para o treinador. Né? O menino que jogou na lateral direita, Lucas Ramon. Lucas Ramon, bem também. Já é titular. Sabe? Esse Pô, é titular. O gol que o menino fez é gol de quem? E o Arboleda tá de volta, mas eu não sei se ele vai conseguir ganhar a posição de quem tá jogando Alan Franco. O e Lucas Sabino. Ramon, São Paulo ganha um lateral que tem força física. Sim, tem tamanho, estatura. Não, tem Isso, força física. isso. O cara que se impõe dentro do campo. O São Paulo para o São Paulo, o Lucas com Ramon. perigo ontem. Ó o Sabino, ó, se ele faz esse gol, hein? Sabinão da massa. Depois que ele veio aqui, aí ele ficou melhorou. ainda lá. Ele veio aqui na terça-feira da semana passada, fez 2 jogos sem errar, Pois assim, é, impecáveis. Também ele Você recebeu... deu aqueles toques pra Isso que ele. eu ia falar, ele recebeu tanto conselho aqui. O lançamento pro gol do Caleri, pro segundo gol do São Paulo, é dele. Pois é. Olha o gol. Não, e o Caleri, Esse é o primeiro do o que Lucas falar Ramon. do Caleri, Esse é um monstro, né? Pirra, cara, Jonathan que Caleri. é a cara do São Paulo, cara. Ele mesmo falamos de Luiz Fabiano, de Amor, ele falou, não, Careca, não, eu não tô perto desses caras, não. Mas esse cara, ele é identificado, ele dá vida pelo São Paulo, ele faz gol. Cara, e chegou muito bem, voltou muito bem, isso é legal. Olha, ó, o Luciano perde esse gol incrível, essa chance incrível. No meio da semana já havia desperdiçado um pênalti, não foi uma semana das mais felizes do Luciano, não, Pascoal. Mas eu ainda continuo aprovando as claro. atuações do Luciano. Ele continuo deu assistência aprovando. para o Lucas Ramon. Né? É. Olha lá, bola do Sabino, domínio do Caleri, tem um desvio ali Já no tá pé do contando zagueiro. com isso também, né, Pirra? O centroavante precisa dessa sorte aí, sabe? Mas chutou, só teve sorte porque chutou. Né? Outro talvez ia pensar, dar um Dá uma drible, travada na bola, esperar alguém chutou, chegar. olha isso. Agora, falando a respeito do Cauli, o Rogério parece que não gostou muito da saída do Parece Cauli. não, ele deu uma entrevista perguntaram sobre o Caio Alexandre, agora ocupar ali, vestir a camisa 8, ocupar ali a posição, ele falou, não é bem a posição do Caio Alexandre, ser um 8 era o Cauli que não deveria ter saído. Falou até meio bronqueado. Eu acho o Cauli um bom jogador, mas acho que o Cauli caiu de produção, né? Depois de não ter acertado com o Palmeiras. Mas isso é natural até, né, Pascoal? É natural, cara. A família, é um salto que o cara precisa dar. Quem está trabalhando com um jogador desse precisa entender que uma proposta para um cara desse vai chegar. Vai chegar, você tem que estar preparado para reposição. Cara, isso aconteceu comigo com alguns jogadores, mas você tem que estar junto com a diretoria e falar, cara, vai daqui a pouco vai Silão, sair. chama o Cauli para falar como é que ele está se sentindo agora jogador do São Paulo. Cauli, seja bem-vindo, fala para nós aí. Joga na sua posição, Cauli. Eu acho que não tem nenhum jogador que não vê o São Paulo com bons olhos, né? Você não consegue pensar no futebol brasileiro mundialmente sem pensar no São Paulo, então assim, eu acho que desde o começo eu quis muito estar aqui também, comuniquei com o Bahia desde cedo, aí demorou um pouco para os clubes se acertarem, mas tinha uma vontade muito grande, uma motivação muito grande assim, de vir para cá. Eu acho que vai ser assim, um sentimento especial, né? Toda a sorte do mundo ao Cauli, chegando ao São Paulo num primeiro momento por empréstimo até o final do ano, mas com metas muito fáceis de serem atingidas para o São Paulo ser obrigado a adquirir os seus direitos em definitivo. A gente volta já para o esporte. Lá no São Paulo, sim. Ele é muito bom jogador, cara. Ele é muito rápido, ele tem domínio, ele joga pra frente, sabe fazer gol. Fez, né? O Rui foi bem pra caramba nesse mercado aí, cara. Danielzinho, Lucas Ramon e o Cauli, Verdade. sem gastar dinheiro? Verdade. Hã?
Foi bem mesmo, O cara. Danielzinho e o Ferrarese Lucas tá Ramon. machucado? Não, só tá no Não. banco. Só tá no banco. Só tá no banco. Quem? O Ferrarese. Tá jogando bem. Ferrarese também não é mau jogador, não, cara. Ferrarese segura a onda ali. Ele caiu muito no final do ano, né, Silas? Caiu. Quem que tem, além do Pablo Maia, Danielzinho, Marcos Antônio, Pablo Maia, quem que mais tem? Bobadilha. Ah, Bobadilha. Bobadilha que tá jogando. Tá jogando bem. Cresceu também. Pô. Na seleção do Paraguai ele tá jogando titular? Muitas vezes. Isso aí ajuda também, né, cara? É. Agora o Luciano é um barato, né, cara? Puta, os caras fala. A hora que precisa ele vai lá e guarda. Ontem porque se o São Paulo ali tomou um empate e ficar fora, ia cair na conta dele. É. Ali aquela chance. Se o Capivariano não faz o gol, o Guarani ficava? Ficava. E aí era Guarani e Palmeiras de novo, não? Não, era Palmeiras e São Paulo. Aí era Não era Palmeiras e São Paulo, não. Era Palmeiras e Santos. Palmeiras e Santos. Guarani e São Paulo, então. Não, São Paulo ia pegar O Bragantino de qualquer jeito. E quem que fica? Vamos ver. Não, na verdade, acho que o Santos ficaria fora. Ah, se o Capivariano não faz o gol, quem ficava fora era o Santos, né? Não, peraí, deixa eu ver aqui. Não, o Santos O gol do Capivariano tirou o Guarani tirou o Guarani. e ele se classificou. O Capivariano já estava classificado. Não, o Capivariano não estava. Então. Tirou o Guarani e entrou ele no Guarani. entra. O Palmeiras ia pegar o Santos. Palmeiras e Só para Santos. despedida, né? Red Bull e São Paulo. Nossa, é mesmo, era uma hora só hoje. Hora de falar sobre o São Paulo, que está em busca de estádio para a disputa da semifinal do Paulistão. Primeiro, São Paulo precisa eliminar o Red Bull Bragantino. Em Bragança Paulista não há uma missão fácil, mas como o São Paulo não pode ser pego de surpresa e precisa se planejar, há necessidade, em caso de classificação contra o Red Bull Bragantino e de um adversário com pior campanha, ou seja, com o São Paulo sendo o mandante, de o tricolor buscar um estádio para jogar. Isso porque o Morumbi estará cedido para os shows do AC/DC, banda de rock que já tinha essas apresentações marcadas desde o ano passado. Nos últimos dias, o São Paulo fez uma consulta ao Guarani, dono do Brinco de Ouro da Princesa. Na temporada passada, você vai lembrar, São Paulo fez seus jogos enquanto não teve o Morumbi na Vila Belmiro. A avaliação da nova diretoria é de que é um estádio muito pequeno, que contempla poucos torcedores e mais. Garante pouco dinheiro até por conta dessa baixa capacidade de público, 13, 14, no máximo 15 mil pessoas. O Brinco de Ouro atrairia torcedores do São Paulo de todo o interior e com capacidade bem maior. Estádios em São Paulo acabaram sendo descartados. O Pacaembu pela grama sintética é algo fora de cogitação. O Canindé hoje tem capacidade para 15.500 pessoas. Também acabou ficando distante. O São Paulo não gostaria de jogar no Allianz Parque por conta do gramado sintético e a relação com o Corinthians não lhe permite sugerir que o São Paulo jogue como mandante na Neoquímica Arena. Pergunta que eu deixo para você, torcedor do São Paulo. Se você fosse o presidente Hélio Assis, qual estádio escolheria para jogar caso o São Paulo precisasse de um campo sem contar com Morumbis? Marlima, boa noite, Nicole. Vamos, tricolor paulista. Falar rapidinho sobre o São Paulo. Depois, obviamente, vocês vão mandando perguntas. Vou trazendo mais esclarecimentos. O São Paulo, se passar para a semifinal do Paulista e jogar em casa, o São Paulo não terá a oportunidade de jogar no Morumbi. O estádio vai estar cedido para os shows do AC/DC, que é uma banda, inclusive, que o Rogério Ceni é apaixonado. Quando o Rogério era o goleiro do São Paulo, vocês vão lembrar, o São Paulo entrava em campo ao som de Hells Bells, que é uma música do AC/DC. Diante desse cenário, São Paulo está buscando alternativa. O São Paulo nem tem a convicção de que passa de fase, e também de que vai passar de fase e vai ter campanha melhor do que o adversário para jogar a semifinal em casa. Mas o São Paulo precisa ser precavido e está estudando alternativas. Hoje, a maior possibilidade seria de jogar no Brinco de Ouro da Princesa, estádio do Guarani. Fala, advogado do Casares, que papelão, hein, palmeirense? Pronto, agora virei palmeirense. Tá bom, não tem problema. Tem notícias sobre novas contratações no São Paulo, camisa 10 gol. O Severino tinha perguntado sobre o Zé Aldo, já deixa eu responder para você também. O São Paulo, eu confesso que eu não sei de onde surgiu essa história de que o Zé Aldo poderia virar reforço do São Paulo. Mas ontem na live, 3 torcedores do São Paulo começaram a perguntar e eu mandei mensagem para o Sandro Zardo, que é empresário do Zé Aldo.
Zé Aldo é um volante que jogou bastante tempo no Ituano, havia ido por empréstimo no ano passado para o Mirassol, foi comprado nesse ano, titular, importante, enfim. Quase foi parar no Santos, né? E o Sandro Zardo contou que houve uma consulta do São Paulo em dezembro, mas a coisa acabou não avançando, até porque haveria necessidade de investimento. E vocês sabem, o São Paulo não tem feito contratações quando precisa colocar dinheiro. Sobre a ida dele ao Santos, segundo o Sandro Zardo, o Zé Aldo preferiu continuar no Mirassol e, diante disso, foram suspensas quaisquer negociações. São Paulo não merece viver essa crise. Camisa muito pesada, com uma torcida gigante, maior do Brasil disparado, escreve Alexandre Souza. Nicola, é verdade que o São Paulo fez sondagem pelo Negueba do Mirassol? E, se eu não me engano, o empresário do Negueba é o mesmo do... se eu não me engano, não. É sim, ó, Espadoto. Quer ver, ó? É o mesmo do Lucas Amon. Espadoto, boa noite. Tudo bem por aí? O São Paulo te sondou sobre o Negueba? O Ricardo Freitas Gomes, Everton Cebolinha renovando com o Flamengo. Deixa eu mandar mensagem para o Márcio Cruz, que é o empresário dele. Tudo me faz imaginar que sim, tá? Que o negócio, que a renovação vai acabar acontecendo, até porque ele está jogando muita bola, né? E aí você junta a fome com a vontade de comer. Ele tem jogado, tem sido importante, tem ganhado mais minutos. Ao mesmo tempo, se o Flamengo perder, o Flamengo desperdiça 13 milhões e meio de euros. E aí, diante desse cenário, vai acabar havendo a renovação, tá? Tô até mandando aqui, ó, Márcio Cruz. Assim que eu conseguir alguma resposta dele, eu também já conto para vocês, tá bom? Boa. Bora. Essa é a tendência, o contrato acaba em dezembro. E ele já pode, a partir de julho, assinar um pré-contrato. Olha aqui, ó, Leonardo Limeira. Novidades sobre Rian Francisco, né? Substituto do Alisson. Ontem vocês tinham me feito essa pergunta, né? Acho que foi você mesmo. E aí eu mandei mensagem pro Rui Costa, que acabou respondendo só depois da live, tá? Aí eu perguntei, vai ter substituto pro Alisson? Aí a resposta do Rui, mas o Alisson saiu? Falei, bom, mas tá para sair, né? Ele falou, não dá para pensar antes disso, beleza. E sobre o Rian, quando é que volta? Acredito que na próxima semana já começa a transição. O que é a transição? É sair do departamento físico e passar a trabalhar com bola. Então, você vai para a transição, coisa de mais 15, 20 dias para que ele esteja à disposição. Ainda bem que você me lembrou, porque eu fiquei com essas duas respostas sem trazer essa informação, tá? Roberto Dino, 47 meses como membro. E o Dino é que falava que o time de São Paulo era tão ruim que seria rebaixado. E eu falo, não, o time não é ruim, o time é bom. Com a aprovação da lei que proíbe publicidade e patrocínios de bet, algo útil do Senado esdrúxulo, como ficam os clubes e incentivadores do vício. Dino, assim que for confirmada se é que vai ser confirmada nessa decisão, certamente, se os clubes precisarem tirar patrocínios da camisa, isso vai ser um verdadeiro caos. Porque hoje as bets representam enorme capacidade de faturamento dos clubes, né? Por exemplo, o Flamengo, 268 milhões de reais. O Corinthians, 150 milhões de reais. O Palmeiras, 100 e poucos milhões de reais. O São Paulo, 78 milhões de reais. Vai ficar bem difícil para todos os clubes de futebol no Brasil. Mas eu não tinha a notícia de que os clubes precisariam tirar os patrocínios da camisa, tá? É muita mensagem. O Paulo Azeredo, Nicola Alisson vai voltar a jogar com a camisa do São Paulo ou vai ficar na geladeira até sair? Tudo se encaminha para que ele fique na geladeira até sair. O Crespo não tem nenhuma vontade de utilizar o Alisson, tá? Ele tá queimado com a torcida, porque foi não foi nem no treino, foi no centro de treinamento do Corinthians, e ele ficou queimado também com o Crespo já não gostava dele antes disso, eu não sei, é uma questão pessoal, não sei qual que é a treta. Estou procurando aqui a mensagem do Edson. Calma, filho, tá bravo, tá acelerado, calma. Boa noite, Nicola, não sei o que pensar de Cauli. O Rogério falou que não queria perdê-lo, mas também não tinha espaço no time. Será que é mais um desses indolentes como o André Anderson? Não acredito. Para mim é bem mais jogador que o André Anderson. Esse veio da Lazio, vocês lembram, né? Tinha um problema físico ferrado, não conseguia jogar. O Cauli é bom jogador, é um meia cerebral, daquele que põe a bola, enfim, mas não é muito competitivo, né?
não é indolente como o André Anderson, mas não é tão competitivo. O fato dele não precisar ser protagonista me faz imaginar que pode haver uma possibilidade dele se dar bem no São Paulo. Eu acho que ajuda, eu acho que vai ajudar. Eu gostei da contratação, acho que pode ser útil sim, tá? Peraí. Respondendo aqui uma pessoa no WhatsApp.